40, e logo olhei e avistei homens e mulheres que se vestiam com trajes de luz, porém, eles eram cegos, e estavam postos em um poço de fogo. Me voltei para o anjo e perguntei: quem são eles, Senhor? E ele me disse: estes são os pagãos, os quais davam esmolas, mas que não conheceram a Deus. Eles também padecem em sua própria condenação. Passadas estas coisas, vi outros homens e mulheres encerrados em uma pirâmide ardente, onde eram despedaçados por feras selvagens. Embora em tormentos, eles estavam proibidos de clamar pela misericórdia de Deus. E vi o anjo da condenação que lhes aplicava os mais duros suplícios, e dizia-lhes: reconhecei que este é o juízo que vos dá o Filho de Deus. Porque vos fosses devidamente avisados, enquanto a divina palavra era pregada diante de vós, porém, não lhes deste atenção. Portanto, justo é esse juízo que vos faz o Senhor Deus. Mesmo as vossas más obras não merecem condenação que não seja essa. Todavia, eu lamentava e chorava. Pelo que falei: quem são estes homens e estas mulheres que padecem em tal condenação? E o anjo me respondeu: estas são as mulheres que corromperam a condição que Deus lhes tinha preparado, quando geraram filhos desde o ventre, e estes são os homens que se deitaram com elas. Entretanto, seus filhos reclamam perante Deus, e os anjos responsáveis por aqueles suplícios dizem: defende-nos de nossos pais, pois eles modificaram a natureza a qual Deus lhes tinha conformado. Eis que eles de fato têm o nome de Deus, porém, não guardam os seus mandamentos. Eles nos deram por alimento aos cães, e para sermos pisados pelos porcos. Assim, eles arremessaram outros naquele rio, porém, aqueles filhos foram entregues ao anjo do Tártaro, o qual tem a responsabilidade pela aplicação das penalidades, e assim eles foram levados a um lugar de misericórdia. Quanto a seus pais e mães, foram encerrados em um lugar de eterna condenação. Mas depois disso, eu vi homens e mulheres vestidos de trapos, embebidos de ácido sulfuroso, e vi que vieram serpentes que feriam os seus pescoços, ombros e pés. E havia uns anjos cujos chifres eram de fogo ardente que oprimiam aquelas pessoas, ferindo-as nas narinas, e dizia-lhes: por que não reconhecestes o tempo que Deus vos deu para o vosso arrependimento e para servi-lo? Ouvindo isso, eu perguntei: e estes, Senhor, quem são? E ele me disse: eles são aqueles que fingiam ter renunciado ao mundo, mas que, vindo as tribulações da vida, eles se tornaram miseráveis, de modo que jamais sentiram o verdadeiro ágape, e nunca tiveram compaixão das viúvas e dos órfãos, desprezavam os estrangeiros e aos peregrinos não acolhiam, porquanto eram incapazes de demonstrar qualquer ato de piedade ao próximo. De todas as vezes que oravam, não houve sequer uma ocasião em que a sua voz subiu por aos ouvidos de Deus. O mais grave de tudo ainda te direi.
Eles viravam as costas para Deus quando vinham as tribulações da vida, e em tais ocasiões se tornavam tão amargos de espírito que não conseguiam praticar as menores obras de justiça. Então vi-se aproximarem os anjos, os quais os levaram ao lugar de sua punição. E aqueles que já estavam sob a condenação no mesmo lugar, disseram, ao vê-los se aproximar: estando nós ainda no mundo, negávamos o nome do Senhor e fomos negligentes quanto aos seus santos conselhos. Mas vós, por que fizestes o mesmo? Dali eles foram levados a outro lugar. Mas os que lá estavam também lhes falavam da mesma maneira. Nós, enquanto estávamos no mundo, tínhamos consciência de que éramos pecadores, e vos víamos vestidos de santidade, e dizíamos que ereis felizes, porquanto exaltávamos a vossa condição, dizendo: estes são os justos, os santos servos de Deus. Porém, agora reconhecemos que vos usáveis o nome de Deus em vão, e neste dia pagareis pelas vossas iniquidades. Nesse instante eu chorei, e disse: ai dos homens! Ai dos pecadores! Melhor vos teria sido se não tivestes vindo ao mundo. Mas o anjo me escutou, e por isso falou: por que choras ainda? Continuas te achando mais misericordioso do que Deus, que é bendito para sempre e que tem preparado o juízo e permite que todos os homens escolham entre as boas e as más obras. Mas ao ouvir isso eu chorei mais veementemente. O anjo me disse, porém: hei-te mostrado as punições menores, e choras tanto. Que farás quando te forem mostradas condenações ainda maiores? Segue-me, e verás que existem tormentos 7 vezes maiores que estes. 41. Então me conduziu ao norte, ao lugar de todas as punições, e ele me pôs acima de um poço que estava selado com 7 selos. E o anjo que estava comigo falou ao anjo responsável por aquele lugar: abre a boca do poço para que Paulo, o amado de Deus, possa olhar para dentro dele, porquanto Deus lhe tem dado autoridade para ver todas as punições com as quais são punidos os que jazem no submundo. Então me falou o guardião daquele lugar: põe-te em pé a boa distância, pois tu não podes suportar o odor pútrido deste lugar. E sendo aberto aquele poço, eis que de imediato subiu um cheiro forte e muito desagradável, o qual era, na verdade, excedia todos os suplícios. E olhando eu para dentro do poço, via algo como que umas massas que ardiam por todos os lados. E eis que a boca desse abismo era tão estreita que permitia apenas a passagem de um homem de cada vez. Nisso, o anjo me falou: se acontecer de alguém ser lançado no poço deste abismo, nunca mais se fará menção dele diante do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, ou mesmo dos anjos. Eu lhe perguntei então: mas Senhor, que tipo de pessoas são lançadas nesse abismo? Ao que ele me respondeu: para cá virão todos aqueles que não confessam que Cristo veio em carne e que foi nascido de uma virgem.
Os que negam que o pão e o vinho da comunhão não são o corpo e o sangue do Senhor também virão para este lugar. 42. Do norte, voltei o meu olhar para o oeste, e lá vi os vermes que não morrem jamais. E eis que ali havia ranger de dentes, e ali os vermes tinham o tamanho de um côvado, e cada um deles possuía 2 cabeças. Ali eu vi homens e mulheres que choram e rangiam os dentes. E perguntei: Senhor, quem os que padecem nesse lugar? Ele me respondeu assim: eles são os que negaram a ressurreição do Senhor. E eu falei novamente: mas Senhor, por que não existe nem fogo nem calor neste lugar? Ao que ele me respondeu: neste lugar não existe outra coisa além do frio e da neve. E ainda que o sol se levantasse sobre os que aqui estão, nem assim poderiam morrer os seus vermes, porquanto o gelo deste lugar não pode ser desfeito jamais. Ao ouvir isso, eu estendi as minhas mãos e chorei entre lamentos, porque dizia: melhor nos seria se nós, os pecadores, não tivéssemos vindo ao mundo. 43. Entretanto, quando aquelas pessoas me viram chorando junto ao anjo, elas gritavam e também choraram, dizendo: Senhor Deus, tem misericórdia de nós. E logo depois, eu vi o céu aberto e o arcanjo Miguel que descia com um exército de anjos. Eles desceram até os que estavam naquele lugar de tormento, o que, ao vê-los se aproximar, aquelas pessoas gritaram ainda mais alto: tem misericórdia de nós, Arcanjo Miguel. Tem piedade da raça humana, porquanto é grande o nosso clamor sobre a terra. E já agora havemos reconhecido as justiças de Deus, e conhecemos o seu Filho. E em verdade confessamos que só viemos parar neste lugar, porque antes disso não nos foi possível conhecer a justiça divina, porquanto jamais havíamos ouvido que depois da morte há um juízo. Ademais, a vida atribulada que tivemos não nos permitiu encontrar arrependimento. Mas assim lhes falou o arcanjo Miguel. Ouçam o que diz Miguel: eu sou aquele que assiste na presença de Deus a todo instante. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não há um só dia ou noite que eu não interceda pela raça humana. Mesmo assim, os homens não cessam de praticar iniquidades e fornicações e não me ajudam, praticando boas obras que reforcem as minhas orações em seu favor. Quanto a vós, tivestes tempo suficiente para vos arrepender e praticar o que era reto aos olhos do Senhor, mas preferistes viver segundo a vaidade do mundo. Eu, todavia, continuo intercedendo pelos homens, para que Deus lhes dê a chuva sobre a terra e ela não deixe de dar os seus frutos. No mais, asseguro que se alguém vier a praticar o que é bom, eu mesmo o protegerei e o ensinarei a escapar do juízo e da condenação. Mas onde estão as vossas orações? Onde foi parar o vosso arrependimento? Acaso não desperdiçastes o tempo que vos foi dispensado em vida? Portanto, agora vos chorais, e eu convosco choro.
como também choram os santos anjos que estão comigo e com o amado Paulo, a ver se assim se apiedará de vos o misericordioso Deus. Havendo aquelas pessoas escutado tais palavras, eis que clamaram e choraram mais ainda, e disseram todos juntos: Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Então eu, Paulo, suspirei e disse: Senhor Deus, tem misericórdia daqueles que tu criaste, e tem misericórdia dos filhos dos homens, pois são a tua imagem e semelhança. 44. Então olhei, e vi que os céus se moviam como uma árvore quando é agitada por um forte vento. Em seguida, vi os 24 anciãos e os 4 seres viventes que adoravam a Deus diante do seu trono. Então vi o altar, e o véu e o trono, e eis que todos se regozijavam. E o cheiro de um bom incenso subia do altar, que estava diante do trono de Deus. Logo após, ouvi uma forte voz que dizia: Que razões tendes-vos para louvar, os anjos ministradores? Ao que eles responderam: Nós cantamos porque havemos visto a grande bondade de Deus para com a humanidade. Depois disso, vi o Filho de Deus que descia desde o céu, tendo uma diadema sobre a sua cabeça. Aconteceu que quando aqueles que estavam nos lugares de tormentos viram-no, eis que clamaram: Tem misericórdia de nós, Filho do Deus Altíssimo. Tu que tens dado repouso ao que habitam o céu, fazei o mesmo por nós, pois bastou que víssemos a tua glória e já um pouco de alívio se nos foi dado. Uma voz então saiu desde o trono do Filho de Deus, a qual dizia: Quais foram as tuas obras, para que me venhas implorar por alívio? Meu sangue derramei por amor de vós, mas nem assim vos arrependestes. Por amor de vós, recebi uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Foi por vos que suportei os bofetões na face, e nem isso foi suficiente para convencer-vos dos vossos pecados. Fui levantado sobre a cruz, e quando tive sede, vinagre me destes em vez de água, e como se não bastasse, fui perfurado do lado por uma lança. Por amor meu nome foram assassinados os meus servos, os profetas e justos, mas em todas estas coisas eu dava oportunidade de arrepender-vos, mas vos não o aceitaste. Portanto, desde agora, por amor de Miguel, que é o anjo do meu pacto, e também dos anjos que estão com ele, nem como por amor ao amado Paulo, a qual não pretendo entristecer, e por amor aos seus irmãos que estão no mundo, por amor aos seus filhos, visto que guardam os meus mandamentos, e até mesmo pela minha grande bondade, eu prometo a vos que estáis sendo punidos, que darei um dia e uma noite de repouso para sempre. A estas palavras, todos eles ergueram a voz de uma só vez e disseram: Nós te louvamos, ó Filho de Deus, porquanto nos prometes dar um dia e uma noite sem tormentos. E sabemos que para nós esse único dia de descanso há de ser melhor do que todos os dias de nossas vidas, pois se de antemão houvéssemos reconhecido que existe um lugar onde os pecadores são atormentados,
de certo que teríamos evitado todas as más obras do mundo. Mas agora também entendemos que necessidade teríamos de vir ao mundo. Porquanto, agora que o nosso orgulho foi quebrado, podemos compreender quão mal obrávamos quando abríamos a boca contra o nosso próximo. Agora, angústias e lágrimas, e estes vermes que estão sobre nós, os quais nos atormentam. Texto corrompido. Havendo eles dito estas coisas, os anjos maus e aqueles que estavam encarregados pelas punições ficaram furiosos, e disseram: Até quando chorareis e lamentareis? Não haverá misericórdia para vós, porquanto não se fará misericórdia àqueles que não foram misericordiosos. Mas agora vos recebestes esse grande favor, descansar dos suplícios por um dia e uma noite, porquanto assim vos faz o Senhor por amor de Paulo. 45. Passadas estas coisas, o anjo me falou: Viste todas estas coisas? E eu respondi: Sim, Senhor. E me disse ele então: Segue-me e eu te levarei ao paraíso para que os santos que ali estão te possam ver, pois estão desejosos de te ver, e eis que já estão prontos para se encontrar contigo, pois que com grande exultação te aguardam. Foi impelido pelo Espírito Santo que eu segui o anjo, e ele me arrebatou ao paraíso, e em lá chegando me disse: Este é o paraíso onde Adão e sua esposa pecaram. Assim, entrei no paraíso e vi a nascente das águas. Ali o anjo acessou para mim e disse: Estás vendo estas águas? Esse é o rio Pison, o qual circunda toda a terra de Havilá, e esse outro é o Gihon, o qual contorna as terras do Egito e da Etiópia. O terceiro rio é o Tigre, que corta a terra da Síria, e o outro rio é o Eufrates, cujas águas banham as terras da Mesopotâmia. Seguindo adiante, vi uma árvore cujas raízes se banhavam no leito de um rio, e eis que daquela fonte fluíam as águas que formavam os 4 grandes rios. O Espírito de Deus repousava sobre aquela árvore, e acontecia que, soprando o Espírito, eis que as águas jorravam da fonte. Então eu disse: Senhor, é essa a árvore que faz com que jorrem as águas da fonte? E ele me respondeu: Não necessariamente. Acontece que no princípio, antes de existirem o céu e a terra, já o Espírito de Deus repousava sobre esta fonte de águas. Mas uma vez que pelo mandamento de Deus vieram a existir todas estas coisas, o Espírito veio repousar sobre essa árvore. Portanto, todas as vezes que o Espírito dá o seu sopro, as águas jorram da árvore. Dizendo isso, ele tomou a minha mão e me levou para ver a árvore do conhecimento do bem e do mal. E me falou: Essa é a árvore pela qual a morte foi introduzida no mundo. Porque Adão, havendo recebido e comido do fruto que a sua mulher lhe deu, permitiu que entrasse no mundo a morte. Depois disso, ele me mostrou outra árvore, a qual estava no meio do paraíso. E disse-me: Esta é a árvore da vida. 46.
Estando eu ainda admirando aquela árvore, vi uma virgem que vinha ao longe e 200 anjos que cantavam diante dela. Perguntei ao anjo: quem é esta que vem em tão grande glória? E ele me respondeu: esta é a Virgem Maria, mãe do Senhor. E havendo ela se aproximado de mim, eis que me cumprimentou: Paulo, amado de Deus, e dos anjos, e dos homens, eu te saúdo. Muitos santos têm implorado a meu Filho Jesus, que também é meu Senhor, para que no corpo possam vir aqui, e assim possam te ver antes do teu regresso ao mundo. Mas o Senhor lhes tem dito: esperai, e sede pacientes. Porque só mais um pouquinho de tempo e podereis vê-lo, pois estará convosco para sempre. E eles novamente levantaram a voz em coro, e disseram: não nos entristeças, porquanto muito desejamos vê-lo enquanto ainda está na carne, pois tem te glorificado grandemente com suas obras sobre o mundo, de modo que todas as vezes que os santos são trazidos para este lugar e lhes perguntamos: quem vos ensinou o caminho do céu? E eles prontamente respondem: houve um homem chamado Paulo, o qual nos proclamou a Cristo, e nós o cremos. Por causa do poder e do testemunho de sua palavra, muitos têm entrado para o reino. Portanto, Paulo, grande é o número de santos que vêm após mim e estão desejosos de te conhecer. Porém, eu afirmo que vim na frente a encontrar os que fizeram a vontade do meu Filho e Senhor Jesus Cristo. Eu saio a recebê-los para que não compareçam como estranhos diante do Senhor, e assim sejam recebidos em paz. 47. Estando ela ainda a falar, eu vi se aproximarem 3 homens muito vistosos, se pareciam com Cristo, com formas radiosas e anjos que os rodeavam. E ao vê-los, eu disse: quem são eles, Senhor? Ao que ele me disse: tu não os reconheces? E eu respondi: não, Senhor. Ele então me falou: estes são os pais do povo, Abraão, Isaque e Jacó. Aconteceu que, se aproximando eles de mim, eis que me cumprimentaram, e disseram: saudações, Paulo, amado de Deus e dos homens. Benditos és, pois suportaste a violência do mundo por amor ao Senhor. Abraão me disse: esse é o meu filho Isaque, e o outro é o muito amado Jacó. Nós também havemos conhecido ao Senhor e o seguimos. Bem-aventurado é todo aquele que crê na sua palavra, para que possam ter direito à herança de Deus por meio das boas obras, e da renúncia, e da santidade, e da humildade, e do amor, e da bondade e da reta justiça em Deus. Nós também havemos nos devotado ao Deus ao qual tu pregas, e como atestado está, nós também serviremos aos santos que creem no Salvador, como os pais que servem aos seus filhos. Enquanto eles estavam a falar, eu vi outros 12 que vinham com grande honra. E ao vê-los, eu falei: e estes, quem são? Assim ele me respondeu: estes são os patriarcas. Eles então pararam diante de mim e me cumprimentaram, dizendo: saudações, Paulo,
tu que és amado de Deus e dos homens. O Senhor nos deu a alegria de vermos-te enquanto tu ainda estás no corpo e antes de retornares ao mundo de onde vieste. E cada um deles veio, e segundo a ordem foram pronunciando seus nomes, desde Ruben até Benjamim. Por fim, José me falou: eu sou aquele que foi vendido, e afirmo que apesar de todo o mal que os meus irmãos fizeram contra mim, eu não me guardei de lhes retribuir com o mal. Bendito é aquele que por amor ao Senhor padece injúrias e perseguições e as suporta, pois quando deixar o mundo, o Senhor o recompensará imensamente. 48. Ainda estavam a falar, quando vi que à distância vinha um varão que trajava vestes de gloriosa beleza. Quando o avistei, perguntei ao anjo: quem é este que se aproxima, cuja face está brilhando? Ele me respondeu: tu não o reconheces? E eu lhe disse: não, Senhor. Logo, ele me explicou: este é Moisés, o legislador ao qual Deus entregou a sua lei. Porém, quando ele se aproximou de mim, eis que começou a chorar, mas me cumprimentou enfim. E eu lhe falei: por que estás a chorar, tu que excedes a todos os homens em mansidão? Ao que ele me respondeu: eu choro por aqueles que com dificuldades plantei, pois eles não deram nenhum fruto nem progrediram. Mesmo, tenho visto todas as ovelhas que pastoreei, e eis que hoje elas vivem como ovelhas que não têm pastor. Quanto ao meu labor e cuidado sobre Israel têm sido reputados por nada, porquanto não compreenderam nem creram nos grandes feitos que entre eles realizei. Por outro lado, estou maravilhado que os gentios e incircuncisos e os adoradores de ídolos tenham se convertido e entrado para as promessas de Deus, enquanto Israel está de fora. E eu te digo, irmão Paulo, que naquele momento, quando o povo crucificou a Jesus, a quem tu pregas, Deus, o Pai de todos, que me revelou a lei, e Miguel e todos os anjos e arcanjos, e Abraão e Isaque e Jacó e todos os justos choraram. E naquele instante todos os santos se voltaram para mim e disseram: vê, Moisés, o que os do teu povo fizeram ao Filho de Deus. Portanto, bendito és tu, Paulo, e bendita é a geração e o povo que receberam a tua pregação. 49. Enquanto ele ainda falava, outros 12 vieram, e quando me viram, disseram: és tu Paulo? Aquele que é reconhecido no céu e na terra. E eu respondi com outra pergunta: quem sois vós? Um deles se antecipou, e me disse: eu sou Isaías, aquele a quem o rei Manassés mandou serrar ao meio com uma serra de carpinteiro. E o segundo me disse semelhantemente: eu sou Jeremias, a quem os filhos de Israel apedrejaram até a morte. E o terceiro me disse: eu sou Ezequiel, que fui pendurado pelos pés sobre uma montanha de modo que a minha cabeça ficou a bater sobre as rochas. Nós suportamos todos estes sofrimentos simplesmente por havermos desejado salvar a Israel.
E eu afirmo-te que mesmo depois dos sofrimentos que os filhos de Israel me causaram, eu lancei a minha face em terra perante o Senhor e orei por eles, e estive de joelhos até que Miguel veio e me ergueu. Bendito és tu, Paulo, assim como são benditos aqueles que por teu intermédio têm entrado para o reino. Depois que eles passaram, eu via chegar outro cujo rosto estava tomado de grande beleza. Então perguntei: quem é ele, Senhor? O anjo, porém, me falou: este é Ló, o único homem justo em Sodoma. E quando o mesmo me viu, eis que sorriu com grande alegria, e se aproximando de mim, falou: bendito és tu, Paulo, e bendita é a geração a qual tu tens servido. Porém, eu lhe perguntei: és tu Ló, que foste encontrado justo em Sodoma? Ao que ele me disse: eu recebi anjos de Deus na minha casa como a forasteiros, e quando os habitantes daquela cidade se reuniram para violentá-los, eu lhes ofereci minhas 2 filhas virgens, dizendo-lhes: usem-nas como bem quiserem, porém, não façais nenhum mal a estes homens, porquanto estão hospedados sob o teto da minha casa. Portanto, deve-se ter confiança, e crer que se alguém faz o bem, Deus o retribuirá muitíssimas vezes. Bendito és tu, Paulo, e bendita é a geração que creu na tua palavra. Terminando ele de falar, vi-se aproximar um homem que sorria. E vi anjos que o acompanhavam cantando hinos. Então falei ao anjo que estava comigo: cada justo tem um anjo que o acompanha. Ele me disse: cada um dentre os santos tem o seu próprio anjo que o ajuda e canta um hino, e aonde um vai, o outro o segue. Eu disse: quem é ele, Senhor? Me respondeu o anjo: este é Jô. Assim, ele se aproximou e me cumprimentou, dizendo: irmão Paulo, eis que grande é a tua honra perante Deus e os homens. Eu sou Jó, aquele que durante 30 anos sofri, vendo apodrecer a minha pele com feridas e pus. No começo as chagas vieram ao meu corpo como se fossem grãos de trigo, mas ao terceiro dia já eram do tamanho da pata de um asno, e quão grandes eram os vermes que me atormentavam. Como se não bastasse, o demônio apareceu para mim 3 vezes e me disse: amaldiçoa logo teu Deus e morre. Mas eu lhe respondi desta maneira: se for da vontade de Deus que eu esteja nessa aflição até o dia da minha morte, ainda assim eu louvarei, pois tenho certeza de que ele me recompensará. Porque eu sei que os sofrimentos do mundo nada são se comparados à consolação que presto virá. Portanto, Paulo, bendito és tu, e benditos os homens que creram através da tua pregação.